Olá pessoal, hoje 1º de abril de 2020 e eu estou aqui com vocês hoje e decidi falar sobre algumas verdades. Podem ficar muito tranquilos que não estou aqui para denegrir a imagem de ninguém, também não estou aqui para enaltecer a imagem de ninguém, apenas para falar de alguns pontos muito verdadeiros e coisas boas realmente. Vamos falar um pouco de coisa boa. Eu queria abordar 4 pontos muito rapidamente nesse vídeo curto que eu vou fazer sobre saúde, sobre economia, sobre equilíbrio e sobre criatividade. Vamos lá. Sobre saúde, gente. Vamos falar sobre saúde. Eu tenho falado em algumas palestras que a gente faz, em alguns temas que a gente faz e abordo em determinado momento que o brasileiro, ele às vezes anda por um caminho que eu considero, minha opinião, eu considero como um caminho errado. O brasileiro ele é acostumado a focar muito em problemas e às vezes o brasileiro esquece de focar em solução. E se vocês pararem para notar, todas as pessoas, empresários, autônomos, profissionais liberais que estão focando em solução são aqueles caras que estão ganhando mais dinheiro. Entendeu? Então, no momento de crise, nós estamos diante de um problema. E esse problema, ele precisa da solução. Como todo problema, como toda crise vai chegar e vai passar, ela precisa, ou antes, ou durante, ou depois, ela precisa de um período que pessoas apresentem solução. E a gente precisa estar entre essas pessoas, a gente precisa estar entre as pessoas que mudam o processo, que transformam o processo, e não aquelas que mantêm ele onde está, ou um nível abaixo do que já está, pior do que já está. Então, quando a gente fala de saúde, vamos focar na nossa saúde. Que tal cada um cuidar da sua saúde? Cada um ser ponderado, cada um ser disciplinado dentro das suas prioridades, dentro das suas saídas, dentro do seu isolamento. Se precisar trabalha. Gente, cria uma situação diferente para você no seu dia a dia, porque pare para pensar. Se você cuidar da sua saúde, muito provavelmente, se cada um cuidar da sua saúde, muito provavelmente você não terá necessidade de cuidar da saúde do outro. É lógico que tem as pessoas idosas com mais dificuldades, aqueles com menos dinheiro no bolso nesse momento, que não tem tanto argumento para trabalhar, que não tem tanta receita para pelo menos botar o seu pão de cada dia na sua mesa, a sua refeição diária. Mas enfim, independente de qualquer coisa, cuide da sua saúde, preserve a sua saúde, porque dessa forma a gente vai passar mais rápido por esse processo. Se tiver que sair, se cuide. Se tiver que ficar em casa, fique em casa, pô. Fique em casa, crie. Olhe para um monte de coisas dentro da sua casa que faz muito tempo que você não olha. Olhe para sua esposa, olhe para seus filhos. Senta na mesa, joga uma canastra, perde, ganha, brinca, sorri. Toma um drink de noite, por que não? Toma uma cachaçinha, toma uma cervejinha, toma um negocinho, faz uma comidinha diferente. Eu mesmo esses dias fui fazer uma farofa de ovo. Farofa de ovo, o melhor prato que eu faço. E é único também, porque de cozinheiro eu não entendo nada. Mas o que eu quero dizer é isso, gente, entendeu? Vamos criar, vamos ser objetivos, vamos trabalhar numa situação que possamos cuidar da nossa saúde. Exercícios, saquinho de arroz, pega um cabinho de vassoura, bota os 2 na ponta, faz aqui um bíceps, um tríceps, dá uma corridinha lá embaixo no prédio ou no seu jardim, faz de conta que não tem ninguém te olhando, igual aquele cachorro louco que roda em volta da cola. Se mexa, providencie que a sua saúde esteja em dia. Quando a gente está falando de economia, aí o bicho pega. Aí o buraco é um pouquinho mais embaixo, né? Vamos lá. É logicamente que tem hoje os que entraram na crise já em crise, os que entraram na crise sem crise e os que entraram na crise muito acima dela, né? Tipo, pode passar 2, 3, 4, 5 meses. Quantas lives a gente já ouviu de empresários que estão nessa situação hoje e que se encontram muito acima de qualquer ponto de a crise quebrá-lo. Portanto, é a minoria, não é a maioria. A maioria realmente está numa situação muito difícil. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, novamente no primeiro ponto que quando a gente tocou na saúde, para de falar do problema, busca solução. Eu vou dar um exemplo para vocês.
Eu sentei com a minha esposa, nós hoje é quarta-feira, eu sentei com a minha esposa na segunda-feira e falei com ela o seguinte: Vanessa, nós precisamos sentar e nós precisamos conversar sobre o nosso provisionamento, sobre o nosso planejamento até dezembro desse ano. Não importa se é muito dinheiro, se é pouco dinheiro, seus projetos, não importa se você está com cheio de grana no bolso, se você tem projetos ou se não tem nenhum projeto, não importa. Sente com as pessoas suas e trate do seu planejamento. Então olhem só, gente, de segunda até hoje é quarta-feira, de segunda até hoje, nós conseguimos negociar quase 50% das nossas despesas. Ah, Mauro, mas como que você fez isso? Eu liguei para o aluguel da nossa sala comercial, eu liguei para uma compra que eu fiz há pouco de um carro, eu liguei para uma TV por assinatura, eu entrei em contato com fulano A, entrei em contato com fulano B, uns reduziram a 50%, os outros me deram uma carência dos próximos 3 meses, passando as parcelas para os últimos meses do contrato, e assim foi. E assim se resolve. Então um orçamento, por exemplo, meu do mês que vem, que seria 100 mil, já está em 60, já está em 55, já está em 50. O seu orçamento de despesas que é 10 mil, pode cair para 5. O seu que é 5 mil pode cair para 2,5. O seu que é 3 pode cair para 1,5. Seja criativo. Trabalhe a economia, trabalhe o seu lado econômico não como crise, mas trabalhe ele como solução. Eu tenho certeza absoluta que o teu fornecedor, que o cara que te vendeu alguma coisa, é aquele cara que você está apavorado, gente, passa a mão no telefone e fala com ele, bate um papo. Agora, sem agressividade. E esteja preparado, porque ele pode te dizer não. Ele fala, não tem como, eu também estou na crise, se você não me pagar, eu também não consigo cumprir com os meus compromissos. Conversa, trata com o cara como se vocês estivessem no mesmo barco, porque afinal, vocês estão no mesmo barco. Uma coisa que eu aponto dessa crise, menos mal, entre aspas, não sei se todo mundo vai conseguir interpretar o ângulo de visão que eu estou tendo, mas menos mal que o mundo inteiro está em crise. Então, o mundo inteiro precisa buscar solução, o mundo inteiro vai ter que se adequar à nova situação do mundo. Não é de Itajaí, da minha cidade, não é de Santa Catarina, do meu estado, não é de Brasil, do meu país, é do mundo. Todo mundo tem que se ajudar. E tenham certeza absoluta, aquele que não entrar no ciclo do auxílio, no ciclo da ajuda mútua, esse eu tenho certeza que vai quebrar. Tenho certeza absoluta. Ele vai quebrar com inadimplência, ele vai quebrar por causa da arrogância, ele vai quebrar por causa do individualismo e ele vai quebrar por falta de grana e falta de credibilidade. Por quê? Porque a maioria das pessoas vai ter a seguinte identificação sobre esse cara. Porra, no momento que eu mais precisei, esse cara não me ajudou. Então, vamos tratar a economia como solução e não como problema. O equilíbrio é realmente a chave para todos os processos. Se você não, em qualquer situação que você esteja da sua vida, se você não estiver equilibrado, alguma coisa vai estar de errado. O cara que é solteiro precisa de equilíbrio, o casado precisa de equilíbrio, o jovem, a criança, o idoso, os seus investimentos, as suas despesas, a sua fala, a sua audição. Você tem que estar equilibrado para ouvir coisas boas. De repente você está num ambiente. Eu tenho equilíbrio quanto à questão de televisão. Tem hora que a televisão ela funde a minha mente, para não falar um palavrão. Ela funde a minha mente. Tem coisas que são tão contrárias ao meu consentimento, à minha visão de vida, de negócio, de relacionamento, que eu falo assim, puta que pariu, o que eu tô fazendo assistindo um programa desse? E aí eu troco o canal. Quando eu troco o canal, dificilmente eu acho outro, e assim vai, e assim vai, e assim vai. Chega um determinado momento que eu desligo a televisão e vou buscar um curso. Gente, a internet, ela tá infestada de cursos para você fazer. Tem um monte de merda? Tem. Tem um monte de coisa muito boa? Tem. Então, o que você faz? Procura, pesquisa,
leia notícias, se intere do seu mercado, se intere da sua situação. Pô, você está passando por uma dificuldade momentânea, aquela dificuldade que está aqui dentro da sua mente martelando. Pô, vai na internet, faça a pergunta. Ah, eu tô com uma dificuldade de emagrecer. Como, aliás, exatamente, eu tô com dificuldade de emagrecer, ganhei uns 4, 5 quilos já nesse isolamento. Como perder peso em épocas de isolamento? Bota na internet, experimenta, bota essa frase lá. Vai ter 10, 15, 20 matérias. Vai mandar você ser criativo, fazer algum tipo de exercício, fechar um pouco a boca, ou comer determinado tipo de alimento, horário, se regrar, sono. Tudo tem solução, tudo tem solução. Só que sai da tua inércia, sai do teu sofá, com aquele travesseiro já suado da tua cabeça, que tu não sai mais lá, com aquela dor no corpo, tu tá o dia inteiro deitado. Se movimenta, abre braço, fecha braço, dá uma caminhada no teu apartamento, na tua casa, no teu quintal, no teu hall, no teu salão de festas, inventa algo, sai da inércia, busca o equilíbrio da situação. E hoje, nesse momento atual, o equilíbrio é entre a saúde e entre a economia. Você vai me perguntar assim, Mauro, você prefere a economia ou a saúde? Eu prefiro os dois. Eu preciso ter saúde e economia. Como é que eu vou fazer isso? Putz, cara, é difícil falar para você, dar uma fórmula de como a gente vai equilibrar nesse momento sobre o coronavírus. Ó, primeiro eu acho que foi a primeira vez que eu falei coronavírus nesse meu áudio todo, nesse meu vídeo todo, mas vamos lá. Então, nesse momento de crise dessa pandemia, é muito difícil tu apresentar uma solução de equilíbrio entre saúde e economia. Aonde está essa solução? Essa solução está em você. É você que precisa criar a sua solução. Caramba, eu não entendo do teu negócio. Se você vende bicicleta, se você vende alimento, se você é um representante, um dentista, um médico, se você é um puta do empresário, ou se você é um ambulante de rua, aquele cara que trabalha de maneira muito legal, ali quando eu vejo aqueles caras com aqueles saquinhos de bala no semáforo, puta, aquilo me emociona, porque ele teve o carinho de organizar um saquinho de bala e botar um dizer que ele bota certinho ali no seu retrovisor. Esse cara também, eu não entendo desse negócio, eu não entendo qual é o sinaleiro, eu não sei qual é o sinaleiro que tem mais tempo de espera na fila, eu não sei quantos carros eu vou poder colocar o meu saquinho de bala para dar o tempo necessário de eu retornar recolhendo os mesmos sacos e ao mesmo tempo pegar o dinheiro de quem quer me pagar? Eu não sei. Cada um tem que entender do seu negócio. Então, a fórmula entre a economia e a fórmula entre a saúde é você que tem que encontrar. E eu volto lá no primeiro ponto quando eu falei de saúde. Cuide da sua saúde, porque muito provavelmente você não vai precisar cuidar da dos outros. Se todos cuidarem, cada um da sua saúde, dentro do isolamento, se você é de risco, isolamento total, horizontal, não tem o que fazer, você está no risco. Se você estiver na zona de risco e pegar o coronavírus, você vai morrer. Isso, você vai morrer. É essa a situação, entendeu? Se você não está na zona de risco e tem uma condição de um trabalho remoto ou de ir e vir para sua empresa com segurança e dentro da sua empresa estar equiparado dentro do isolamento mínimo, que é 1, 2, 3 metros, eu prefiro uns 5. Ah, mas o meu escritório é pequeno. Reduza, em vez de trabalhar 8 pessoas no seu escritório pequeno, reveze, trabalhe de 4 em 4 em alguns períodos. 4 trabalham no período da manhã, 4 trabalham no período da tarde. Converse, chame os seus colaboradores, chame os seus parceiros, conversem, troquem ideias, peça sugestões. Esteja preparado, porque nem toda sugestão de repente vai poder ser aquela que vai atender a tua visão ou atender o teu ego, né? Porque geralmente a gente, quando faz uma pergunta, a gente quer escutar aquilo que nos convém. Então esteja preparado para opiniões. Quando você sentar com os seus colaboradores, seja 10, 20, 200, 2000, esteja preparado para escutar e perceber qual é a visão da maioria, ou identificar que aquele grupo tem uma visão, esse grupo tem uma outra visão, e faça a sua empresa
gerar receita nesse período de crise de uma forma organizada e principalmente segura. Essa foi a fórmula que eu encontrei para equilibrar a saúde juntamente com a nossa economia, dar equilíbrio a essa situação. Foi dessa forma que eu encontrei. Quem sabe, eu tenho certeza absoluta que se você parar, concentrar, raciocinar e ser muito racional, você terá a solução para o seu equilíbrio. Agora, um ponto que nós chegamos ao final desse vídeo, de repente ficou um pouco longo, mas é que a gente vai falar da criatividade. O ser humano, o povo para ser criativo que nem o brasileiro. Gente, você já parou para entrar nas redes sociais e ver aquelas frases de impacto, de tanta criação, de tanta criatividade que faz você dar gargalhada? Esse é o brasileiro. Mas será que o direcionamento dessa criatividade está para a solução? Será que simplesmente o brasileiro só não para zombar da desgraça dos outros? Será que o brasileiro não coloca a sua mente para criar em cima do que está acontecendo de ruim? Será que essa criatividade, uma frase de impacto engraçada que tira a gargalhada dos outros, é legal? Porra, dá uma aliviada no teu estresse com esse isolamento e tal. Mas será que é a solução do negócio? Porra, novamente a gente fala do equilíbrio. A criatividade é uma das maiores ferramentas para você encontrar o seu equilíbrio, seja na sua vida pessoal ou seja na sua vida profissional. Então sejamos criativos. Gente, de um lado, um defendendo o isolamento, de outro lado, o outro defendendo que realmente a economia do Brasil não pare. Nenhum, nem outro. Esquece os dois, pega o que tem de bom de cada um e cria a sua forma de equilíbrio. Criatividade o brasileiro tem de sobra. Criatividade o brasileiro tem de sobra. E faça uma coisa com você mesmo. Tudo que os outros fazem, de certo ou de errado, de certo, isolamento, na sua concepção o isolamento é certo, ok. Na sua concepção, ir trabalhar de forma remota, ou de forma programada, ou de forma pautada, proporcional ao equilíbrio de turnos, essas situações todas que a gente falou, é certo? Ok, mas tenha a sua criatividade. Não perca o seu tempo querendo mudar as pessoas, querendo mudar os processos. Você pode ajudar a mudar as pessoas, você pode ajudar a mudar os processos, mas você não tem o dom, você não tem a mágica de mudar as pessoas, porque isso você não tem controle. A única coisa que você tem controle é sobre as suas ações, é sobre a sua saúde, é sobre a sua economia, é sobre o seu equilíbrio e você tem controle sobre a sua criatividade. Gente, eu espero ter ajudado muitas pessoas, que esse meu vídeo tenha algum fundamento e que ele realmente transforme alguma coisa em você e te torne uma pessoa equilibrada diante da crise que a gente está passando, para que a gente, ao término dessa crise, saiamos muito mais fortes do que a gente entrou. Um grande abraço.